Pai, em nome de Jesus. Pai, eu venho glorificando o teu nome, exaltando aquele Senhor que é digno de toda adoração. Ah, Senhor, obrigada, porque tu és, Senhor, o Deus Altíssimo, o Deus soberano, o Deus Criador de todas as coisas. E nós te agradecemos, Pai, porque tudo o que o Senhor tem feito nesses dias é trazer existência àquilo que não existe. Pai, obrigado por trazer na vida dos filhos. Estamos ainda, Senhor, no período, Senhor, de jejum, agradecendo pela sua mão agindo em nós e através de nós nesse ministério. Obrigada, Pai. Obrigada pelas portas novas na vida dos seus filhos. Obrigada, Senhor, pela provisão do céu, as janelas, aliás, os céus abertos sobre a vida deles em todos os sentidos e de cada um, Senhor, que ouvir também esse áudio, seja tocado. E cada um, Senhor, que colocar o pé no nosso ministério, impactado por tamanha presença, por tamanha glória, por sinais e prodígios do céu e mudanças verdadeiras, Senhor, de vida. Senhor, muito obrigada, Senhor, pelo impacto da tua glória. Obrigada, Senhor Jesus, pela sua mão, Senhor, que enquanto nos defende também, Senhor, cura e faz sinais e prodígios. Senhor, em nós e através de nós. Pai, no nosso ministério. Muito obrigada, Senhor, pela palavra de poder, pela autoridade que o Senhor nos deu. Senhor, em nome de Jesus, tomando toda essa cidade. Ah, Pai, a glória do Senhor e o teu reino. Para todos sempre, Pai, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra que está em Isaías 49, a partir do 8, que na verdade, ontem o Senhor nos deu no culto e que hoje você possa, ainda os que ouviram, meditar mais na palavra, e os que não ouviram, tomar posse de toda a palavra. Amém? Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas, para dizer aos presos: sai, e aos que estão em trevas: aparecei. E eles passarão nos caminhos e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem a calma nem o sol os afligirá. Porque o Senhor se compadece deles e os guiará e os levará mansamente aos mananciais de água. E farei todos os meus montes um caminho, e as veredas serão exaltadas. E eis que virão de longe. E eis que aqueles do norte, do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim, exultai, ó céus, alegra-te tu, ó terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas disse Sião: já me desamparou o Senhor? Já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode-se uma mãe esquecer-se do filho que cria, que não se compadeça dele, e do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os seus assoladores sairão para fora de ti. Levanta os olhos ao redor e olha a estes que se ajuntam e vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que todos estes te vestirás como de um ornamento, e te cingirás deles como noiva. Porque nos teus desertos e nos lugares solitários, e na tua terra destruída, te verás agora apertada de moradores, e os que te devoraram se afastaram de ti. Até mesmo os filhos da orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, aparta-te de mim, para que possa habitar nele. E dirás no teu coração: quem gerou estes? Pois estava desfilhada e solitária, e entrará em cativeiro e me retirará. Quem me criou estes? Eis que fui deixada sozinha, e onde estavam? Assim diz o Senhor: levantarei a minha mão para as nações, ante os povos arvorarei a minha bandeira,
Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. E os reis e os teus aios, e as suas princesas e tuas amas, diante de ti se inclinarão com o rosto e, em terra, e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor, e os que confiam em mim não serão confundidos. Tirar-se-ia a presa do valente, ou os presos juntamente escapariam? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. Aleluia, Senhor. E sustentarei os seus opressores com a minha própria carne, e com o próprio sangue se embriagarão, com mosto, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o forte de Jacó. Ontem eu não li até esse final, mas hoje eu estou lendo, porque ontem o Senhor também falou sobre isso. Amém? E também vamos ler também depois Lucas 15:8. Depois a gente vai entrar nessa palavra. O Senhor hoje trouxe, o Senhor ontem, eu já vou ler a palavra de Lucas 15:8 também. Amém? Ou qual mulher tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, se acende uma candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, pois já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Sabe, o Senhor hoje nos diz isso. Duas vertentes, como ele disse ontem, duas vertentes. Ele está restaurando nos nossos corações, sabe, primeiramente a confiança. A confiança que às vezes se perdeu no meio do caminho, diante das circunstâncias, diante das situações. O medo que às vezes cegou você no meio do processo, porque é um processo. E às vezes a situação foi tão complicada que você se viu muitas vezes na situação de que se sentia abandonado, se sentia ali órfão de pai, como se o pai não estivesse com você. Mas sabe, aprendemos isso nesse tempo que no silêncio também Deus está agindo. Pode ser que você não esteja vendo, porque quando você entra, sabe, sendo guiado pelo Espírito Santo, muitas situações você a fé é uma certeza, você tem um, se você busca e espera chegar essa certeza, essa paz dentro de você, você entende, você não consegue explicar, mas você tem uma certeza dentro de você que você já saiu dessa situação, que aquilo, na verdade, dentro de você já foi vencido. O Pai tem dito para você que está te honrando, mas às vezes você não estava vendo a situação mudando, mas já tinha vencido, porque a fé é uma certeza das coisas que não se vê, mas se espera. Então, não eram as suas emoções às vezes, e nem a sua visão. Não era pelas suas emoções que você era guiado, mas sim pelo Espírito Santo, que tem que ser guiado. Então, é isso que o Senhor está querendo, está restaurando nesse tempo. Está nos ensinando o caminho de fé, a fé que vence o mundo. É a arma que Ele nos deu, a arma para que nós vencêssemos todas as situações desse mundo, a nossa fé. E ele está restaurando isso, a confiança e também, no meio de tudo isso, a intimidade perfeita com ele. De confiar que você não interessa se a situação está gritando, demônios falando no seu ouvido, o contrário, não, que você está sozinho nessa, que Deus vai te deixar ser frustrado de novo, não, Deus é fiel e te tira das situações antes, ele te dá o escape. Como ele fez nesses tempos, ele liberou uma palavra. Ele disse que quando o ribeiro estivesse secando, ele tira da situação. Por quê? Porque ele sabe, ele conhece a nossa estrutura, e sabe que o nosso emocional, quando ele começa a ser tocado, não adianta, é uma trava. Parece que trava naquele momento. E ele não quer te ver desse jeito. Ele quer que você aprenda, sim, a ter paz em meio a qualquer circunstância. Seja firme e constante na presença, com a fé firme e constante.
A nossa batalha principal não é só contra principados e potestades e ossos celestiais, mas sim contra a incredulidade, a raiz da incredulidade. E é isso que o Senhor todo tempo diz na palavra que a gente tem que lutar. Porque ele disse, aquele homem que se aproximou dele e disse, se puderes crer, aí sim, sempre ele dizia isso, verás a glória de Deus. Então, a nossa batalha é essa, todos os dias, de permanecer crendo, confiando, declarando a nossa confiança, independente daquilo que está acontecendo. A gente continuar declarando até que aquilo se rompa diante da nossa face, porque no nosso espírito já está. Aquela certeza já veio. Aquela paz já habita, você já habita naquele lugar, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. E ali você tem descanso. E todas as vezes que você entra nessa presença, você entra nisso e começa o seu coração a se encher de alegria. Quando você começa ali a orar em línguas e você deixa o Espírito Santo te conduzindo, você vai sentindo aquela presença e você vai entendendo que você já não habita mais lá no lugar de onde estava acontecendo todo aquele conflito interno ou aquele conflito externo. Você já está no ambiente de paz. A glória de Deus já tomou o seu espírito. Erabaxê, cantarabaxai. E a alegria do Senhor é a tua força. E ela vai começando a te mover. Por isso, o importante, seja nos momentos bons, tá melhorando. Continue buscando com a mesma intensidade. Lá da busca, lá atrás, porque quando estava no momento, período difícil, estava lá buscando mais, estava lá todo tempo buscando, jejuando, seja como for, não tem que ser constante, sempre constante. Não por uma obrigação, mas por amor. Erabaxi, tá tudo bem, Pai? Eu tô te adorando. Ah, não tá dando, mas tô te adorando. Eu tô buscando. Porque o que eu preciso, além, mais do que coisas dessa terra, eu preciso da tua presença, porque a tua presença, ela resolve todas as coisas. O Senhor é a fonte eterna. O Senhor é fonte eterna de provisão. O Senhor é fonte eterna de paz. O Senhor é fonte eterna de cura. O Senhor é a fonte de todas as perguntas que nós temos. Ele tem a resposta nele. Ele diz: Eu sou. Eu sou. Ele continua sendo o grande eu sou na tua vida, na tua história. Ele não mudou. Ele disse isso ontem. Ele é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo o Deus de hoje, aquele que traz a resposta hoje para você. Erabaxê, cantarabaxai, hoje o teu Deus está agindo, hoje ele está liberando a palavra, ele nunca libera uma palavra, eu vou fazer. Não, é hoje, está sendo, já está liberado, já está feito, já está consumado. Por quê? Porque o nosso sim, o nosso amém foi liberado naquela cruz através de Jesus. E ele, quando disse, está consumado, está feito, está liberado para você, o véu se rasgou, você tem livre acesso hoje. Erabaxê, cantarabaxai, a toda herança que há em Cristo Jesus para a tua vida. Ah, herança maldita, herança de maldição, você não tem que aceitar mais. Por isso você tem a autoridade para se usar. Usa a autoridade diante disso e diga, declare, Senhor, eu não aceito. Eu não aceito e se levante. Ah, se você está procurando um emprego, já comece se preparando, dormindo mais cedo, acordando mais tarde, se preparando para o horário que você vai estar trabalhando. Já se veja trabalhando, se veja com o seu crachá da empresa, se veja a sua carteira assinada, pega a sua carteira, unge sua carteira e agradece. Agradece pelo registro na carteira, pelo salário, já projeta o salário. Ah, e todas as coisas que você tem na sua vida já começa a se ver nesse ambiente e já começa a falar para o Senhor, coloque em mim, Senhor, a alegria desse milagre. E você vai começar a se desprender da tua realidade. E você já vai estar vivendo o teu milagre antecipadamente, porque nós podemos comemorar antecipadamente. Porque ele disse: tudo o que pedirdes no meu nome será feito. Erabaxê, cantarabaxai. Vai ser infinitamente mais do que você pediu, do que você pensou. Então começa a se ver desse jeito. Ah, você está orando por uma pessoa, pela transformação dela, então profetiza na vida dela. Ah, abraça ela. Oh, abençoa a vida dela, mesmo que ela esteja, às vezes, nos dias difíceis. Fica quietinho do lado dela. Tem dias que a mulher tem que ser sábia. Se a mulher orando pelo esposo, sabedoria de Deus. Os momentos que não está bem, fica quietinha. Responde com amor, mesmo que ele esteja sendo duro naquele momento.
porque tudo isso vai cair por terra e uma hora ou outra a visão abre, aquilo tudo começa a mudar e você vai ver a sua exaltação depois de tudo isso, porque o Senhor, tudo que a gente se submete a Deus, a cumprir a palavra dele, ele tem recompensa para nós. Era baixei, cantar abaixai, e todas as coisas que você começa a mudar em você, transformar você, porque o intercessor tem que ser mudado primeiro. Antes de ver a mudança nas pessoas, você tem que ser transformado. E você tem que começar a entender e você demonstrar que você realmente observa o mundo espiritual. O Pai te antecipa as coisas, ele sempre está te avisando, ele está te guiando como proceder, como agir. O momento de conversar, o momento de se calar. Tem um tempo determinado para todas as coisas. O tempo de buscar, né? A face do Senhor é constantemente buscar a poderosa mão dele agindo. É isso que nós não podemos parar, não podemos retroceder nunca. E ele vai te fazer avançar além dos seus limites. Porque você tem limites, mas o seu Deus não tem. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus, sabe, do inesperado, do surpreendente. Ele é o Deus de provisão do céu. Olhe, e os céus estão abertos sobre a tua casa, sobre a tua vida. Declara isso. Declara isso lá no seu serviço. Declara isso aonde você está. E já se veja no próximo lugar. No lugar onde ele vai te colocar como cabeça e não por cauda. Porque ele tem uma promessa na tua vida. E ele já tem cumprido em muitas vidas. Mas hoje, em nome de Jesus, ele vai cumprir na tua vida. Ele falou: vou colocar como cabeça. Era baixeira, baixar. Onde você for, você vai ser cabeça. Porque ainda você vai entender que você é sim filho do rei. Era baixei, amado, amada. E aonde você for, ele vai fazer a excelência dele ser vista. Ora, garabassore, barabarabarabarai. Ele às vezes te leva para situações para te treinar para algo maior lá na frente. Sempre é assim que ele faz. É um treinamento, é um aprendizado. Aprenda com aquilo que ele está te ensinando no momento. Erabaxê, darabaxá. Ao invés de reclamar, você fala: Senhor, o que que o Senhor está querendo fazer com tudo isso? O que que o Senhor está querendo me mostrar? E eu quero aprender, papai. Eu quero aprender, eu quero amadurecer, eu quero crescer. Erabaxê, darabaxá, mas crescer em ti. Oh, me tornar como criança, deixar ser guiado, pegar pela minha mãozinha, Senhor, e ser passo a passo, passinho por passinho guiado. Eu não saio daqui sem que o meu papai pegue na mão e fale comigo. Rabaixou, rabaixai, e me mostra o caminho. Porque eu não sei escolher o caminho, eu sempre escolho caminhos que não são bons, mas o meu papai escolhe caminhos bons para mim. Rabaxê, darabaxai. Porque ele diz na palavra dele: a um filho pode pedir, qual pai que pedindo um pão dá uma pedra? Ora, baixar pedindo um peixe dá uma cobra? Não, ainda mais o teu pai que está no céu. Era baixar, ele sabe dar boas coisas para os seus filhos. Ele sabe dar boas coisas para os teus filhos. Você é filho, você é filha. Ora, baixar, e o melhor de Deus. Não, era baixar não está por vir, ele já veio. É Jesus na tua vida. Era Abaxê, cantar Abaxé, que traz novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida, todos os dias. Deus não age sempre do mesmo jeito, ele traz coisas novas. Eis que faço coisas novas. É um ciclo novo que se rompeu. Já, por isso você hoje pode não entender, mas já aconteceu. Então não se renda às suas circunstâncias, como ele disse, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali. Teve um tempo de entrar e de sair, e também eles não caminhavam de acordo com o que estava sendo determinado, não se prostraram diante de outro Deus, e é isso que você tem que se determinar. Não me prostro diante de outro Deus. Eu não me rendo ao medo, eu não me rendo às circunstâncias, eu não me rendo. Eu me rendo diante do Deus vivo, do Deus fiel. Era baixei, era baixai, outro bem eu não possuo, outro bem eu não tenho. Era baixei, só o Senhor é a minha porção e a minha herança. Era madaragarabassou, darabaxê, garabassou. Ei, é isso que o Senhor está querendo hoje, nesse tempo fazendo. E ainda com essa palavra da dracma. O que ele está querendo dizer para você com isso? Era baixê, se preocupa com a tua salvação também. A alegria da salvação nos dias que te faltar. Ah,
motivos às vezes para sorrir, seja como fosse, lembra lá do começo, daquela alegria de ter sido salvo, de ter encontrado Ele dos primeiros encontros, das primeiras, sabe, dos primeiros toques, das primeiras experiências. Aramaxê, cantaramaxá, traz à memória aquilo que te traz esperança, que te renova as forças, da fidelidade dele, do que ele já fez no passado, do que ele fez, e não das suas frustrações, mas aquilo que ele te livrou, como ele chamou Davi lá por trás das ovelhas malhadas. Era Baxê Cantarabaxá, era um pastorzinho de ovelha esquecido, era um filho até na casa esquecido. Porque quando Samuel foi até lá, ele nem, o pai nem cogitou o nome dele, primeiro trouxe os grandes, para ele os excelentes, mas para Deus não, para Deus o que ele via era o coração. E é isso que o Senhor fez com você, te tirou de trás das ovelhas malhadas e hoje te trouxe para ser honrado, para ser ungido, para reinar. Era Baxê Cantarabaxá, e Davi passou um tempo de um processo para que ele entendesse para que ele foi chamado, para que ele tomasse posse do trono verdadeiramente. Era Baxê, mas ele já reinava. Ali ele não tinha Cristo Jesus como nós temos hoje, essa palavra já concretizada, consumada, mas era como se ele já estivesse em Cristo Jesus, reinando nas regiões celestiais. Era Baxê, porque qualquer situação que ele passava, ele buscava a fonte, e a fonte trazia a solução, a sua saída está em Jesus. O caminho não mudou. Ora, Baxá, e caminho é Jesus. E é sim, Aramaxê, cantará, o caminho mais estreito, a porta estreita, ele continua assim. O caminho que você é livre do pecado, você é livre da morte, você é livre de todas as coisas. Aonde você, dizia eu não consigo vencer o pecado, ele te deu saída. E ele falou sobre isso, procurar diligentemente a dracma, aquela mulher estava ali. Algo que era precioso para ela, ela precisava achar. Ela precisava achar, as amigas podiam achar que não, mas para ela, ela chamou até as amigas para comemorar que ela conseguiu achar, ela conseguiu encontrar. Arabaxá, às vezes as pessoas não entendem o que você está passando. E não entendem quão precioso. Pode ser que a bênção perante os olhos deles não seja tão grande, mas para você é precioso. É precioso porque não só você está encontrando uma bênção, você está encontrando a mão do teu papai. Porque é a mão daquele que fez para você. E por amor de você, ele trouxe a resposta. Arabaxê, cantarabaxá, eu me alegro nos detalhes. E é isso que ela estava fazendo, se alegrando nos detalhes. E o detalhe principal, buscar a sua dracma perdida, o seu Deus, aquilo que se perdeu, restaurar a alegria da tua salvação. Ele está hoje restaurando a alegria da salvação no coração, a alegria de servir ao Senhor com alegria, com amor, não por religiosidade, mas por um amor que move, que queima no coração. Que queima todas as suas paixões pelo mundo, que queima, Aramachê, o seu eu. Todos os dias você anula para viver para Ele, para viver para Ele. Era Baxê, se era uma pessoa que mentia, não mente mais. Se era uma pessoa que caía no pecado, não cai mais, porque ele está firmado na rocha, em Cristo Jesus, ele não se abala. Era Baxê, cantar Abaxai. Rabaxai pode sim, às vezes, passar por. Ah, as emoções começam a gritar, mas quando vai a presença, Rabaxai, ele começa a calma, 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 e traz a paz e o sossego. Oh, Ramae, 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 Ramae. Oh, papai, aleluia, nós te agradecemos. Pai, nesse momento, Senhor, eu libero, Senhor, sobre essas vidas a tua bênção, a tua promessa, a tua restituição venha sobre eles. A tua mão poderosa, Senhor, nós te agradecemos por estar agindo no nosso ministério. Os projetos que colocamos diante de ti, os filhos, os casamentos abençoados, as casas abençoadas, quitadas, Senhor, os novos carros. Senhor, todos os projetos abençoados novos, Senhor. A provisão do céu vindo, Pai. Graça aos olhos de todos para abençoar, para se mover para abençoar. É o Senhor que está fazendo, é o Senhor que está liberando.
Papai, muito obrigado, porque não é a bondade do homem, mas sim a bondade do Pai. Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, pelas saídas que o Senhor já nos deu. Obrigada pelas respostas consumadas, que ninguém mais pode revogar. Já está feito, está consumado, e meu Pai não volta atrás daquilo que faz. Papai, muito obrigado pela sua palavra que se cumpre todo tempo. Papai, muito obrigada. Senhor, que haja cura agora, Senhor, no corpo físico daqueles que ouvirem. Que o Senhor toque sobrenaturalmente agora, Pai, com fogo, 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 fogo do céu. Senhor, quebra, Senhor, toda inconstância, todo medo, toda situação de cegueira. Caia por terra em nome de Jesus. Que haja luz, que haja luz, que haja luz, que entenda que é amado. Senhor, que há um futuro de paz e não de mal. Meu amado, para ele ainda, para ela, Senhor. Que entenda, meu amado, que, Senhor, há grandes projetos no teu coração ainda. Senhor, que ainda, meu amado, às vezes a pessoa não deu espaço, mas o Senhor ainda tem. Erabaxê, cantarabaxá, e vai continuar fazendo, e vai continuar chamando, porque é só um chamado do Senhor, é só um chamado quando o vazio aperta, Senhor, Senhor, quando qualquer coisa ali, Senhor, grita dentro do homem, é chamando mais a presença da fonte inesgotável, Jesus, Jesus, Jesus é o caminho. Rabaxele é a verdade, e a verdade que nos deu a paternidade do Pai. Você não está órfão, você não está só. Oh, Rabaxê, cantarabaxai. Rabaxai, só se renda, só se entregue. Rendaramassou e Arabaxai, se renda mais, entregue mais. Oh, vale a pena, quebranta teu coração a obediência. Ei, põe ele em primeiro lugar, obediência em primeiro lugar, porque valeu a pena. Em agradecimento, Senhor, hoje eu tenho um altar de agradecimento. Eu sou fiel por agradecimento. Pai, eu não entrego até as ofertas, dízimos, eu não entrego porque é uma obrigação, mas porque eu vi a tua bondade, graça e misericórdia se manifestar na minha vida. O teu amor, papai, o teu amor que me faz reinar. Rabaxei, eu só te agradeço, cumprindo a tua palavra, porque aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. Oh, Rabaxê, papai, obrigado. E assim nós te agradecemos e já glorificamos o teu santo, precioso e glorioso nome, pelos sinais físicos da tua presença no nosso meio, pelos milagres sobrenaturais, curas, ressurreições, Senhor, pelas prodígios, milagres estrondosos no nosso meio, espantosos, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Obrigada. Glória a Deus.